Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é mais uma aula aqui no nosso curso de avaliações aí que eu disponibilizo aí para vocês, né? Um processo muito importante para a gente conseguir elaborar de forma coerente um planejamento aí de treinamento, uma periodização, não importa aí como você vai chamar o processo, mas é uma das avaliações de força indiretas, né? Uma das avaliações indiretas aí da força muscular mais utilizadas, seja na pesquisa ou seja também no âmbito da prática, que é o teste chamado de carga máxima, né? Uma repetição máxima, tá? Então, só antes de começar aí a nossa discussão, uma coisa que eu queria deixar claro para todo mundo, né? Toda vez que a gente coloca alguns conteúdos, não necessariamente não, né? Não estou, obviamente, obrigando as pessoas, olha, faça o teste de URM, você tem que fazer, se você não fizer, o planejamento vai ser horrível, seus treinos são péssimos, tal, né? Acho que o nosso papel como professores é apresentar, basicamente, uma gama de opções, né? Nós não somos doutrinadores das pessoas, nós somos professores, então o que, basicamente, os professores apresentam são opções. Você tem a liberdade de escolha de aceitar ou não aquela opção que está sendo apresentada, adotar aquilo não ou não, né, na sua rotina aí de trabalho. Então, essa é mais uma aula que a gente apresenta, né, uma discussão aí com vocês, que a gente acaba apresentando uma das opções que você tem de avaliações para que você possa acompanhar a evolução do programa de treinamento dos seus alunos, dos seus atletas. É o teste de carga máxima, uma repetição máxima, ok? Então, vamos lá. Legal. Então, eu coloquei aqui só didaticamente alguns tópicos, né? Porque se eu não colocar isso, eu fico totalmente perdido, ok? Eu coloquei aqui, primeiro momento, a gente colocar sobre as definições, né? O que é o teste de um RM, né? Eu tive a preocupação de colocar isso, pode parecer uma coisa meio óbvia, né? Mas muitas vezes algumas pessoas que estão assistindo aqui a nossa aula não são necessariamente da área de educação física, mas precisam conhecer esses conceitos, né? Depois eu coloquei quais são os métodos de avaliação. Nós temos basicamente a forma direta na avaliação da carga máxima, da carga de uma repetição máxima, e formas indiretas, tá? Então, sendo bem imparcial, eu coloquei aqui vantagens, prós e contras cada um desses métodos, né? Limitações de cada um desses métodos, né? Vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, para que cada um tome a sua liberdade aí de escolha e, enfim, tome as suas decisões sobre qual método acha mais interessante estar utilizando aí na prática do dia a dia, tá? Então, depois eu termino, né, com vocês mostrando basicamente algumas aplicações práticas e algumas análises adicionais dos resultados aí da carga do teste de URM, ok? Então, vamos lá, gente. Primeiro momento, definição. O que é isso daí, né? O que é o tal do 1RM, né? Para a área de educação física é uma coisa muito mais tranquila, né? Mas a gente acaba dialogando também bastante com o pessoal da nutrição esportiva, fisioterapia, medicina, e sempre para uma grande dúvida, né? O que é esse negócio de 1RM que está em tudo quanto é artigo, tá? 1RM é a sigla de uma repetição máxima, tá? E que é a maior carga, né, a resistência externa ou a massa, que pode ser movimentada em um único movimento ao longo de uma determinada amplitude de movimento, de maneira controlada, com boa postura, ok? Então, se você pode aplicar, né, você vai ter cargas de 1RM em vários exercícios que você puder ou quiser aplicar, né? Os exercícios mais usualmente colocados aí em pesquisa, e na prática aí do treinamento, por exemplo, um RM no agachamento, um RM no supino, um RM no levantamento terra, um RM no power snatch, um RM no hang high pull, um RM no arranco, no arremesso, enfim, não importa. Qualquer exercício que você tenha um componente dinâmico, né, você pode estar aplicando ou avaliando a carga de uma repetição máxima. Ele é um teste dinâmico, obviamente, né, envolve um movimento, então ele não avalia aquilo que o pessoal muitas vezes avalia em laboratório, que é chamada força isométrica, ok? Então, em várias pesquisas você vai ver lá, um RM na cadeira extensora, um RM no leg press. Fizeram basicamente esse teste que a gente vai estar discutindo aqui agora, tá? Métodos de avaliação, formas de você avaliar. Você pode avaliar ele de forma direta, vou avaliar diretamente a carga de um RM, né?
E o esforço, ele é um esforço máximo. Realmente a pessoa tem que fazer uma força considerável aqui para estar determinando essa carga de uma repetição máxima nos exercícios que vão ser utilizados, ok? Escolhidos. Mas hoje existem os chamados métodos indiretos, que são caracterizados por esforços submáximos. Poxa, mas como é que você vai determinar o máximo através de um esforço ou de esforços submáximos, tá? Você faz uma predição da carga. A carga de um RM, nos métodos indiretos, ela não é determinada diretamente, ela é predita, né? E essa predição, ela faz uso de algumas análises de regressão, seja linear ou não linear, ok? Aí já é outra história para a gente estar discutindo. Mas, basicamente, hoje a gente tem na literatura 2 métodos indiretos para fazer predição da carga de um RM. Através do número de movimentos com uma determinada carga, né, que a gente vai ver as chamadas equações aí de predição de um RM, e hoje, né, com o uso aí mais comercial, vamos dizer assim, de sensor de posição, linear encoder ou acelerômetros, algumas pesquisas têm mostrado algumas formas de você determinar indiretamente essa carga de um RM através da relação força-velocidade ou carga-velocidade, onde tem que fazer umas análises aí também de regressão através de número de movimentos realizados com determinadas cargas, e você vai ter velocidades específicas que você vai movimentar as cargas e você pode fazer uma equação de predição da carga de um RM a partir da relação força-velocidade ou carga-velocidade, ok? Então, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês? No primeiro momento, eu vou colocar qual que é o método direto, como é que são determinados isso daí, o pessoal faz na prática ou até também dentro do laboratório, a determinação direta da carga de um RM, tá? O procedimento geral, tá, gente? O procedimento geral, ele muitas vezes é bastante criticado, porque ele é baseado em tentativa e erro, é verdade, você tem que fazer uma tentativa e erro da carga que você vai estar levantando, e isso é um procedimento, assim, alvo de bastante crítica, porque deixa algumas coisas um pouco subjetivas, né? Então, no primeiro momento, o que acontece? Né? As cargas, elas devem ser, né, o procedimento geral, desculpa, as cargas, elas são aumentadas progressivamente até que a máxima para a realização de um movimento ela seja encontrada. Então, na literatura, a gente vai encontrar vários protocolos aí para você fazer determinação da carga de um RM. Eu fiz um compilado desses protocolos que são utilizados e dei um protocolo geral aqui, vamos dizer assim, né? Primeiro, aquecimento geral. Geralmente, o pessoal coloca algumas atividades de baixa intensidade e curta duração, seguidas de alongamentos estáticos ou dinâmicos, de baixa intensidade e também curta duração. Então, geralmente, o aquecimento geral que é feito, são feitos movimentos aí de padrões cíclicos, como bicicleta, corrida, enfim. Esses são atividades consideradas de baixa intensidade que são colocadas no chamado aquecimento geral aí do processo. Posteriormente a isso, né, são feitos alongamentos para cada agrupamento muscular que vai ser analisado, alongamentos de 5 a 10 segundos, ok? Poxa, aí você pode se perguntar, nossa, mas o alongamento não vai prejudicar a capacidade de produção de força subsequente? Se ele for feito com uma baixa intensidade e um baixo volume, não. Coloquei essa semana aí uma revisão até sistemática, tem até algumas meta-análises a respeito disso daí também, da influência do alongamento sobre o desempenho neuromuscular máximo, aí subsequente. Então, vejam também o histórico aí, eu posso até pegar de novo essa revisão aí, enviar no grupo aí do Telegram, mas as conclusões que eles chegam é que, geralmente, quando são feitos alongamentos dinâmicos, né, de curta duração e baixa intensidade, você pode até ter um efeito contrário, né, você pode até ter uma potencialização do desempenho subsequente, ao invés de uma depreciação desse desempenho subsequente. Então, a generalização, né, que muitas vezes a gente se depara, né, às vezes as pessoas fazendo, não vou fazer o alongamento porque o alongamento vai prejudicar a força subsequente. Não, peraí, né, depende da forma com que você for fazer esse determinado alongamento, ok? Posteriormente, é recomendado que se façam aquecimentos específicos. O que é o aquecimento específico? Um conjunto de repetições com cargas submáximas nos exercícios onde você vai realizar o teste, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer o teste de um RM no levantamento terra. Você vai lá, coloca uma determinada carga, né, de 8 a 10 movimentos, para que você faça 8 a 10 movimentos,
e aí você faz uma progressãozinha dessa carga aqui, colocando um aumento aí de 20% nessa carga com 3 a 4 movimentos, ok? Aqui começa um pouco da subjetividade, né? Isso aqui realmente tem vários e vários papers, né? 8 a 10 movimentos com 50% de um RM, uma carga estimada, né? Como é que você vai estimar alguma coisa que você está querendo efetivamente determinar, né? Então, isso é uma coisa bem subjetiva que os trabalhos científicos, né? Trabalho científico deixa isso daí escrito, vocês podem consultar vários materiais e métodos de artigos científicos, eles colocam exatamente isso, ó. Foi feito 8 a 10 movimentos com aproximadamente 50% da carga de um RM estimada, né? E o que deixa um pouco complicado se a pessoa, por exemplo, nunca fez o teste, né? Como é que você vai estimar uma carga baseado num valor que nunca foi avaliado, né? Então, isso daqui é uma subjetividade muito grande, realmente, dos aquecimentos específicos ou até da determinação da carga inicial do teste de um RM, ok? Posteriormente, né, o aquecimento específico, você vai aí para o teste em si por si, né, por si só. Novamente, né, a subjetividade de você selecionar uma carga, mas você seleciona uma carga aí que, sei lá, corresponda a 50%, 70% da capacidade aí do indivíduo, ok? E você tem que fazer um aumento progressivo dessas cargas, né? Aí a literatura recomenda que, se for para membros superiores, de 5 a 10%, e membros inferiores, de 10 a 20% entre as tentativas. Entre as tentativas, tem que colocar um intervalo considerável, né? 3 a 5 minutos aproximadamente. Isso daqui é feito para que você tenha, basicamente, ressíntese de fosfocreatina, para permitir os esforços máximos aí subsequentes. E a literatura também recomenda, desculpa, que você não ultrapasse 5 tentativas aí no teste. Então, de 3 a 5 tentativas é que o indivíduo tem para conseguir achar a carga máxima dele em um determinado exercício aí. Então, eu coloquei um esboço aqui, ó, de uma avaliação de carga de um RM. Então, a primeira carga que foi escolhida para o indivíduo no exercício, né, foi no caso aqui agachamento, foi 80 quilogramas. Então, 80 quilos ele fez lá tranquilamente, com a amplitude de movimento determinada, um movimento bem controlado, bem realizado, fez. Na segunda tentativa, a gente colocou 88, fez também. Terceira tentativa, 97. Na quarta tentativa foi para 106 e tentou fazer com 117 na quinta tentativa. Não conseguiu aqui fazer na quinta tentativa com 117. Então, qual é o resultado desse teste de um RM? A carga de um RM dele é 106 quilogramas. Ok? Muitas pessoas se perguntam, né, frente a essa subjetividade de determinação aí das cargas de um RM, eles fazem exatamente essa pergunta: pô, se eu posso confiar nos resultados do teste, eu tenho uma boa confiabilidade, eu tenho uma consistência dos resultados ao longo de medidas repetidas, né? Eu peguei o resultado dessa revisão sistemática, que teve exatamente esse objetivo, né? Testar a confiabilidade do teste de um RM, né? O teste sobre teste, a confiabilidade teste e reteste do teste de um RM, ao longo de várias pesquisas que empregaram o teste e fizeram essa análise de confiabilidade, ok? Então, o que eles analisaram? Eles analisaram o chamado coeficiente de correlação intraclasse, né, e observaram que ele variou de 0,64 a 0,99, uma mediana de 0,97, é um coeficiente de correlação alto, ok? E o coeficiente de variação foi de 0,5% até 12%. Isso daqui, o coeficiente de correlação intraclasse, é bom que ele seja alto. Já o coeficiente de variação, é bom que ele seja baixo, ok? Ele variou de 0,5% até 12,5%, a mediana foi de 4,2%, ou seja, é um coeficiente de variação baixo e um coeficiente de correlação intraclasse aqui alto, tá? Então, o que os autores chegaram à conclusão? O teste de URM tem uma boa, a excelente confiabilidade em teste e reteste. E essa confiabilidade parece ser independente da experiência com treinamento de força, sessões de familiarização ou não foram empregadas na pesquisa, a seleção dos exercícios, a parte do corpo que foi avaliada, sexo e idade dos participantes, né? Ou seja, né, é um teste confiável. Você pode aplicar no seu dia a dia, se você quiser adotar, seja o procedimento aí máximo, né, o teste direto ou indireto,
ele é respaldado na literatura com uma boa confiabilidade, aí tem boa reprodutibilidade aí também dos resultados em várias pesquisas aí que são mostradas. Tudo bem? Esse procedimento que eu mostrei para vocês, né, é o método direto. Ele tem prós e tem contras, né? Tem várias pesquisas hoje que apontam inúmeras limitações, né? Inúmeras assim não, né? Algumas limitações, basicamente, de você estar aplicando o teste direto. Uma delas, né? Vocês viram os intervalos de recuperação, né? Então, a pessoa faz um esforço máximo lá no supino, assim, poxa, quanto que eu vou descansar agora para fazer a próxima tentativa? Ó, tem que descansar aí uns 3, 4, 5 minutos. Poxa, por que eu tenho que descansar tanto tempo? Tem que recuperar sua fosfocreatina, porque corre o risco de você ter fadiga, e aí você não conseguir avaliar a força, porque você não tem substrato energético para realizar o movimento subsequente. Então, para minimizar a fadiga pela falta de substrato energético, é recomendado que você tenha esse intervalo mais longo entre as tentativas. Qual que é o problema disso, né? Você fazer avaliação direta de um exercício pode demorar aí 30, 40 minutos, dependendo do aquecimento, os procedimentos que você colocou, as tentativas que você deu para a pessoa. Às vezes a pessoa pede uma tentativa a mais, fala assim, pô, não estava tão aquecido, posso tentar mais uma vez, se ultrapassa de 5, às vezes, tentativas. Então, o teste pode ser bem demorado, né? Uma das chamadas limitações aí da aplicação do teste de um RM, e é uma limitação forte, tá? Então, apesar das vantagens que a gente colocou, tem boa confiabilidade, você pode avaliar basicamente em ações dinâmicas, são avaliados, obviamente, ações dinâmicas, que são mais comumente usadas na prática do treinamento, nos esportes, na vida cotidiana. Permite o acesso de exercícios multiarticulares. Outra vantagem fantástica, você não tem que ter equipamentos de alto custo, você tendo basicamente barras, anilhas, você consegue fazer a avaliação. E, obviamente, pode ser empregado nos mesmos exercícios que vão ser utilizados na sessão aí de treino. Então, tem boas vantagens. Só que as limitações demora pra caramba, o tempo destinado à avaliação é um forte limitante e, né, apesar de não reportado, porque isso aqui é um dado não reportado, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas colocando, o teste de um RM é lesivo, é lesivo. Não achei, desculpa, né, se alguém achou, me mandem essas pesquisas, que encontraram e reportaram, ó, o teste de um RM lesionou X indivíduos, né? Tem um certo risco de lesões, mas não reportado na literatura. Então, é uma limitação, é uma desvantagem que o pessoal coloca. Apesar de não reportado, pode ter um certo risco de lesões. É difícil fazer esse tipo de pesquisa aí com lesões em determinadas atividades, uma questão ética que norteia tudo isso daí. Então, realmente, eu acho um pouco complicado algumas pesquisas serem conduzidas com o objetivo de observar se o teste de um RM vai machucar ou não as pessoas. O que a gente tem são análises aí retroativas, né? As pessoas reportam dores tardias, desconfortos após a realização do teste, mas geralmente esses testes, quando são realizados aí em ambiente um pouco mais controlado do laboratório, tem vários pesquisadores ali monitorando, passou por comitê de ética, tal, tudo mais, a principal preocupação que a gente tem dentro do laboratório é você não lesionar o seu voluntário que está fazendo parte ali da pesquisa. Então, é muito difícil você observar realmente assim, lesões induzidas pelo teste de um RM e reportar ela nas pesquisas aí feitas em laboratório, né? Eu pessoalmente não achei pesquisas que tenham reportado, ó, o teste de um RM machucou tantas pessoas aqui, né? Mas, por via das dúvidas, a gente acaba colocando também essa possível limitação, esse possível risco aí, ok? Então, o que acaba acontecendo, né? Visando minimizar essas limitações, essas desvantagens aqui, vamos dizer assim, do teste de um RM, o que a gente vai encontrar na literatura? A gente vai encontrar os chamados métodos indiretos. Poxa, eu não quero fazer esse método direto de avaliação de um RM. Demora pra caramba e eu não quero correr o risco de lesão aí dos meus atletas, dos meus clientes. Pô, fantástico, ótimo. O que tem de opção? Você pode fazer análise de regressão. Você tem as chamadas equações de predição da carga de um RM, que são feitas a partir de número de movimentos com cargas submáximas, ou você pode também fazer uma análise de regressão, a chamada relação força-velocidade ou carga-velocidade. Você avalia
a determinada velocidade que o indivíduo está fazendo uma carga. São necessários 3 a 4 cargas aí para você fazer a análise da velocidade, faz um gráfico lá de dispersão, faz uma análise de regressão, você faz basicamente um ajuste polinomial disso daí e você analisa, faz uma predição da carga de um RM, tá? Essa segunda opção aqui, eu vou ver se eu gravo especificamente uma aula só sobre ela, porque ela é uma aula um pouco mais complexa, que vai envolver análise da relação força-velocidade, quero explicar isso daqui direitinho aí para todo mundo. Então, eu optei nessa aula em discutir só com vocês a análise de regressão a partir do número de movimentos. Então, a gente vai dar uma olhada nas equações de predição de um RM, dentre as análises indiretas. Mais para frente, não vou nem falar data aqui para não me comprometer, ok? Eu coloco para vocês uma aula que faz análise da carga de um RM a partir de relação força-velocidade ou carga-velocidade, ok? Só que isso daqui requer também, tem um limitante forte, requer também que você tenha equipamentos específicos para isso, tá? Ou filmagem, também tem aplicativo que faz isso daqui hoje, tá? Equações de predição. Eu fiz uma tabelinha aqui, né, adaptada até desse estudo aqui do Reynolds, né, onde ele coloca algumas equações, coloca os estudos, desculpa, as equações. Aqui a gente vai ter o chamado coeficiente de determinação entre a carga de um RM e a carga de um RM, desculpa, predita e a direta. E aqui a gente vai ter o que eles chamam de estimativa de erro padrão de medida, ok? Ou seja, aqui o 13,2, 1,8 são quilogramas, ok? Então, cada uma dessas equações, elas têm um coeficiente assim, de determinação altíssimo, né? Então, assim, a chance de você predizer realmente a carga de um RM através de movimentos, né, submáximos, né? Então, por aqui nessa equação, por exemplo, do Brisic, foi a equação que eu escolhi para colocar lá na planilha que eu forneço de avaliações. A carga de um RM é aqui, ó, 100 multiplicado pela carga, 102,78 menos 2,78 aqui multiplicado pelo número de movimentos. E tem uma medida de erro padrão aqui de 13,6 até 1,8, né, dependendo do exercício que foi utilizado, tá? Então, é um método muito mais seguro, você usa cargas submáximas, não expõe o atleta ao máximo, e muito mais rápido, inclusive, de você fazer a predição, aí, fazer a estimativa da carga de um RM. Fiz uma simulação aqui, ó, para vocês olharem, né? Então, aqui, peguei basicamente da planilha que eu forneço lá também para vocês. Eu coloquei 2 exercícios, agachamento e supino. A carga que foi feito os movimentos, aqui no agachamento a pessoa conseguiu fazer 4 movimentos com 100 quilos. A carga predita de um RM foi 109, 110 aproximadamente aqui, vai. No supino a pessoa fez 90 quilogramas, fez 6 movimentos, e a carga de um RM predita foi de 105. Aqui é importante, tá, gente, que isso daqui sejam repetições máximas, ok? Não é, pessoal, eu vou fazer 4 aqui com 100, mas com 100 eu conseguiria fazer 8, 9, 10. Aí a sua carga vai ser bem subestimada, ok? Então, o que tem que se instruir é que a pessoa faça um número máximo de repetições que ela consiga fazer com uma determinada carga. E a equação, ela tem uma maior predição, tem uma maior, assim, acurácia de predição se o indivíduo fizer menos repetições, ok? Ou seja, quanto mais carga e menos repetições, mais ela aproxima da carga real de um RM, tá? E aqui numa outra situação, ó, avaliação 2. A pessoa conseguiu já fazer 4 movimentos, aumentou para 110. Obviamente a carga máxima dela que aumentou. Aqui no supino conseguiu fazer 6 movimentos, agora com 100, e aumentou para 116, ok? Então, aí a gente consegue fazer as análises do mesmo jeito da carga de um RM predita, que foi basicamente feita por equação de predição, ok? Vantagens e desvantagens dos métodos indiretos. Tanto equação ou relação força-velocidade tem boas vantagens. Não requer esforços máximos, isso minimiza o risco de lesões e não demanda tanto tempo de avaliação. Muito mais rápido isso daqui. Inclusive, em uma sessão de treino, você pode extrair as cargas de uma sessão de treino e basicamente fazer uma predição da carga de um RM, ok? Desvantagens. As equações elas vão ter uma certa estimativa de erro de medida, né? Mostrei lá para vocês.
E a outra desvantagem, aí especificamente, desculpa, da relação força-velocidade ou carga-velocidade. Você vai precisar de alguns equipamentos específicos, né? Hoje é muito mais acessível, né? As pessoas têm acelerômetro, tem um linear encoder, tem aplicativos que fazem filmagem aí, e através da filmagem você faz a determinação da velocidade, faz basicamente a equação de regressão, ou seja, a relação força-velocidade vai ter que ter alguns equipamentos a mais, e a equação de regressão você vai ter que lidar basicamente com a estimativa de erro de medida, ok? Aplicações práticas, gente. Como é que você pode aplicar, quais são as aplicações práticas do teste de 1RM? A primeira, e bastante polêmica, né, é basicamente a primeira, né, vou colocar em ordem aqui, né? Uma delas, basicamente, é você prescrever a intensidade relativa do treino de força. Então, quem já viu em trabalhos, em artigos, às vezes planilha de treino de outros profissionais, ó, hoje o treino vai ser com 70% da carga, vai ser com 80%, vai ser com 90%. Hoje eu vou usar 50% de 1RM até a falha. É uma forma de você prescrever a carga de treino, né? Que no treinamento de força, por exemplo, é a intensidade de treinamento. Então, aqui o indivíduo tem carga de 1RM de 100 kg, vai treinar com 70%, tem lá uma determinação exata da carga que ele vai treinar. Polêmico pra caramba isso daqui, bem polêmico, porque isso daqui pode variar em número de movimentos, às vezes o indivíduo com 70% de 1RM, um faz 8, outro faz 6, outro faz 12, né? Ou seja, tem aspectos neuromusculares que determinam isso daqui. E a carga de 1RM, ela, muitas vezes ela pode variar ao longo de dias de treino, ela tem boa reprodutibilidade, ok? Mas ela tem pequenas variações, né? De repente, o horário do dia que a pessoa vai estar treinando, e você usar um parâmetro fixo de carga, ele é um pouco complicado, ok? Então, assim, ela é uma das formas de você prescrever, mas ela não é a única forma de você prescrever, né? Eu estou vendo algumas pessoas, né, pegando essas limitações de prescrição da carga pelo percentual, pela porcentagem do teste de 1RM, para condenar totalmente o teste de 1RM. Aí já é outra história, né? Porque o teste de 1RM não vai ser utilizado só para isso. Você vai utilizar ele para fazer uma avaliação indireta da força muscular da pessoa que você está prescrevendo o treino, do seu atleta. Okay? E uma predição da força é importante para você acompanhar a evolução desse parâmetro, ok? Contanto que uma das aplicações práticas é você fazer uma análise conjunta. Então, aqui eu peguei, por exemplo, é uma brincadeira, né? Peguei aqui os resultados de avaliações aí de um atleta que eu acompanho aí de pós-férias, né? Olha o que aconteceu aqui pós-férias, né? Perdeu aqui massa corporal total, ficou um pouco mais gordinho, ganhou massa de gordura aqui e tal, né? Perdeu massa magra, olha que perdeu carga no agachamento, perdeu carga no supino. Então, perdeu aqui o que a gente chama de força relativa, já vou explicar isso aqui daqui a pouco. Teve alterações aqui no desempenho do squat, o contra-movimento incrivelmente melhorou, né? E teve perdas aqui na velocidade limiar e no consumo máximo de oxigênio, ok? Então, análises conjuntas de inúmeras avaliações, dependendo da modalidade que você estiver trabalhando, elas são necessárias. É uma das aplicações práticas de você ter uma predição de carga de 1RM, ok? Outra aplicação que a gente pode colocar aqui até uma análise adicional aí da carga de 1RM é basicamente você fazer a chamada análise da força relativa. Muito utilizado em vários trabalhos aí na literatura. Quem já fez curso aí comigo ou com vários outros professores aí de treinamento de força e potência, já está cansado de ouvir falar disso aqui, de força relativa o tempo todo. Então, aqui, como é que é calculado? É basicamente a carga de 1RM no exercício dividido pela massa corporal. Tá? O exercício mais utilizado para fazer análise de força relativa é o agachamento, por inúmeras razões aí, no tocante ao desempenho em modalidades esportivas. Tá? Então, aqui eu peguei exemplo de dois indivíduos, massa de 85 quilos, 1RM no agachamento, desse daqui 120 e esse daqui 140, a força relativa aqui desse daqui 1,4, esse daqui 1,6. Então, esse indivíduo aqui tem mais carga, tanto absoluta quanto relativa.
Outra situação que pode acontecer, ó, um indivíduo aqui, ó, o mesmo indivíduo, 85, 120 no agachamento, 1,4, tá? Comparado com outro indivíduo que também tem 120 quilos no agachamento. Nossa, os dois têm a mesma carga absoluta. A carga absoluta é a mesma. Mas se esse indivíduo tem 75 quilogramas, 10 quilogramas a menos, ele tem uma carga relativa, tem uma carga relativa no agachamento maior do que esse indivíduo. Então, aqui é uma situação em que os dois têm a mesma carga absoluta, mas eles têm diferentes forças relativas no exercício, ok? Quem já fez curso comigo também está cansado de ver essa figura, né? Já nem aguento mais mostrar essa figura. É uma figura teórica entre relação de carga no agachamento, carga, força relativa e basicamente no agachamento e desempenho em algumas modalidades esportivas, em alguns parâmetros de força, potência, nível de treino. Ou seja, né, várias pesquisas elas usam a relação de força relativa para associar nível de treino dos indivíduos, como também responsividade a alguns métodos de treino, né? Alguns métodos de treino são mais assim aplicáveis em indivíduos que alcançam pelo menos uma força relativa de 2:1, né? Então, né, uma das aplicações práticas de você fazer teste de um RM é como é que você vai determinar se o indivíduo está apto a realizar determinados exercícios, métodos de treino, se você não tem a carga de um RM dele, né? Fica um pouco mais complicado a aplicação de uma forma um pouco mais precisa, vamos dizer assim, condizente de acordo com a literatura desses métodos de treinamento, ok? Eu coloquei, gente, lá no Fisiologia do Treinamento, tá? 2 textos sobre avaliação de força, um especificamente sobre essa parte de confiabilidade do teste de um RM e o outro especificamente sobre a avaliação de força de uma forma geral, né? Da carga de um RM, desculpa, de uma forma geral. Então, confiram lá no site os textos que eu acabei colocando, coloquei eles na seção de periodização, ok? Todos os textos aí relacionados aí a avaliações, eu vou colocar tudo na seção de periodização, porque considero que para você fazer um bom planejamento, uma boa periodização aí do treino, você tem que ter uma boa avaliação aí dos seus alunos, dos seus atletas, dos seus clientes. Então, para mim, dentro da parte de periodização, tá lá todos os textos vão estar, né, especificamente todos os textos ou demais informações que eu colocar sobre a parte de avaliações também. Ok? Espero ter ajudado vocês aí no entendimento da avaliação do teste de um RM e qualquer coisa vocês podem tirar algumas dúvidas, perguntar, pedir alguns papers aí que eu tenha citado aí na apresentação, aí no grupo do Telegram ou aí nas plataformas do curso, ok? Valeu, gente. Obrigado, viu?